Queria que você abrisse a palavra em Mateus capítulo 26. Hoje, dia de ceia, um dia muito importante para nós cristãos, dia em que nós refletimos coisas que às vezes a gente deixa passar, coisas que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas a ceia é sempre, na vida do cristão, na verdade, nós não precisaríamos do domingo da ceia para isso. A nossa vida tem que ser uma constante observação, lendo a palavra, né? A gente se consertando com o Senhor, acertando algumas coisas na nossa vida. Mas na ceia não deixa de ser uma grande oportunidade, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos examinar a si próprio, olhar para dentro dos nossos corações, olhar para dentro da nossa vida. O que nós estamos fazendo? Será que tudo aquilo que fazemos tem agradado de fato ao Senhor? Será que tudo aquilo que fazemos é aquilo que o Senhor espera de nós? E hoje eu queria tocar em algum assunto aqui bastante importante para nós, né? Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28, ele mostra aqui um momento em que o Senhor Jesus estava na ceia com os seus discípulos, e ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo que é dado. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Versículo 28, este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amém? Mais uma vez, Pai Santo, obrigado, Jesus, Deus de amor, Deus poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Revela ela a nós agora através do seu Santo Espírito. Fala, Senhor, no coração de cada irmão que está aqui. Continua, Senhor, ao restante dessa semana, Pai Santo, falando conosco através dessa palavra, Senhor Deus. Que ela possa estar constantemente nos orientando, transformando a nossa vida, as nossas atitudes, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse texto tão pequeno, né? Para três coisas importantes aqui que o Senhor Jesus fala aqui, porém dessas duas a gente ouve muito, a gente conhece muito de cor, que uma delas é o pão, a outra é o vinho, e a outra é o motivo pelo qual eles estavam reunidos, tá? Eu acho que a palavra toda vai estar mais focada nesse motivo, né? Porque ela é a consequência desses dois primeiros pontos, o sangue e o pão. O pão, nós todos sabemos que é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus que foi moído na cruz, para que a gente pudesse ser alimentado eternamente. Quem come desse pão e bebe desse vinho, vive eternamente. Amém? Não terá fome, não terá sede, porque o Senhor, Ele é o alimento eterno para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Mas o Senhor, Ele fala de um ponto bastante importante aqui, que é o motivo pelo qual eles estavam reunidos aqui. O Senhor fala aqui no versículo 28, quando Ele diz assim: esse é o meu sangue, né? O sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos vossos pecados. Então esse sangue, ele foi feito numa aliança diferente, uma aliança nova, né? Onde foi renovada a aliança lá do Velho Testamento, que ficou lá atrás, né? Jesus, ele vem e refaz uma nova aliança, onde ele derrama o seu sangue na cruz, para pagar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados. E esse sangue que foi derramado ali, ele tem um efeito maravilhoso na nossa vida. Muitas coisas foram conquistadas por causa desse sangue que foi derramado, e muitas vezes nós não nos lembramos, nós não fazemos conta, até mesmo do efeito que esse sangue tem diariamente na nossa vida. É importante que a gente observe isso, que a gente não esqueça, né? Que a gente não deixe passar um efeito tão importante para nós, na nossa vida, né? Há essa consciência cristã, que foi revelada através do Espírito,
quando nós nos convertemos e passamos a andar com Ele, é ela que nos leva, que nos traz a assentar na mesa com o Senhor, que é o que fizeram aqui os discípulos, que assentaram na mesa com o Senhor, tomaram ali do pão, do vinho, nós vamos tomar do pão, do suco da uva, né? E também vamos receber dele esse benefício que é o perdão para os nossos pecados. Amém? Alguém pode dizer assim, mas nós já fomos perdoados, nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e o Senhor já não se lembra mais. Maravilha, é isso mesmo que o Senhor gostaria que acontecesse, mas a gente sabe que nem tudo, nem sempre as coisas acontecem do jeito que o Senhor quer, e nós temos que lembrar de vez em quando aqui, olha irmãos, vamos nos atentar para isso, vamos verificar aquilo, vamos deixar de fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo. Não é assim a nossa vida? É um aprendizado, é um dia após outro, não é isso? É um dia após outro. Mas a desobediência de um homem, ela gerou um pecado que nos levou à transgressão, né? Herdamos esse pecado, herdamos, né, essa condenação eterna, e o Senhor Jesus, ele vem com esse benefício maravilhoso, paga aquela dívida que nós tínhamos com o pecado, que era a nossa condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, até que conheçam ao Senhor Jesus e recebam dele o seu perdão dos seus pecados. Essa dívida que era impagável, essa dívida que nós não conseguiríamos pagar, por mais dinheiro, por mais recursos que a gente pudesse juntar uma vida inteira, por mais trabalho que a gente pudesse fazer em prol do Senhor, a gente não conseguiria pagar, porque essa dívida deveria ter sido paga, deveria ser paga por alguém sem pecado, imaculado e santo. E somente o Filho do Senhor, somente o Senhor Jesus, né, veio para estar entre nós e para poder fazer isso por nós, né? Há porém outros pecados que nós praticamos no nosso dia a dia, que nós entendemos que não são pecados que nos colocam no inferno e que nem nos tiram do céu. São pecados que nós precisamos, com essa maturidade cristã, com essa atitude cristã, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, dizer para Ele, mostrar através dessa atitude que nós não pecamos porque queríamos, ou pecado com dolo, ou um pecado maquinado no nosso coração. A gente tem falado isso já outras vezes aqui. Quando nós não temos esse pecado maquinado no nosso coração, não temos a intenção de pecar, e quando nós pecamos, esse pecado ele é considerado um acidente, e quando nós temos essa consciência de que ele é um acidente, imediatamente nós pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoa. Estamos de novo zerados com o Senhor. Mas quando nós pecamos com vontade, com dolo, com a intenção de machucar, com a intenção de se vingar daquela pessoa, quando nós ficamos ali maquinando como é que eu vou fazer, isso prova que nós não fomos ainda convertidos, e nós ainda não entendemos o que é o Evangelho. Nós precisamos ainda nos ajoelhar, buscar perdão para os nossos pecados na mesa do Senhor, na ceia do Senhor ou em qualquer lugar, como foi cantado aqui, ou como até mesmo a Ana disse aqui, fechar a porta do nosso quarto, entrar no secreto com o Senhor, né? Como as criancinhas aqui cantaram, né? Fizeram aqui a sua coreografia, né? Quando nós nos ajoelhamos e buscamos ao Senhor lá, será que Ele nos encontra? Encontra, porque o Senhor Ele busca a adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor Ele não suporta um coração contrito e quebrantado, né? Aquele coração arrependido, aquele coração que está disposto a pedir perdão, a acertar as suas dívidas, acertar tudo aquilo que está errado no seu coração. O Senhor Ele nos aceita. O que nós precisamos é deixar de pecar com dolo, deixar de pecar com vontade, né? Deixar a carne prevalecer, deixar a carne falar mais alto do que nós. Mostrar para o Senhor que nós somos realmente homens e mulheres do Senhor, que somos pessoas que conscientes do Evangelho da nossa salvação. Amém?
A palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, né? Isaías 53, versículo 4, se você quiser abrir, né? Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, por Ele afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido, contudo não abriu a sua boca, mas como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calada. Ele não abriu a sua boca. Eu queria falar uma coisa com vocês, que eu acho bastante interessante. Gostaria que você prestasse bastante atenção para você acompanhar esse raciocínio. Eu sempre ouvi, sempre pratiquei, trabalhei algumas coisas com um efeito chamado, com algo chamado causa e efeito, tá? Para toda causa existe um efeito. Às vezes o efeito ele é desagradável, às vezes o efeito ele não é aquilo que queremos, mas nós temos que tomar muito cuidado com a causa, né? Com aquilo que plantamos, com a qual semente que queremos semear, porque é dela que nós vamos obrigatoriamente colher aquilo que plantamos. E tudo aquilo que tem um efeito, nós temos que ir curar a causa. Você já percebeu que muitas vezes você sente uma dor de cabeça e você ao certo não sabe de onde vem essa dor de cabeça? Não sabe se vem do estômago, do fígado, sei lá, de qualquer outra parte do corpo. E o que é muito comum para a gente fazer, não é? É correr lá naquela caixinha de remédio que a gente tem em casa e pegar lá um analgésico, um remedinho para dor de cabeça, né? E a gente toma. Momentaneamente passa aquela dor, mas o efeito, a gente cura o efeito, mas a causa ela continua. Nós não mexemos na causa, porque não sabemos muitas vezes de onde é a causa. A causa pode ser lá no intestino, pode ser lá no estômago, sei lá, pode ser qualquer outro lugar, rim, fígado, alguma coisa que a gente comeu. E se a gente não tomar algo que vá lá naquele lugar, especificamente, e curar aquilo, aí sim, você não vai ter mais o efeito, você não vai ter mais a dor. Tá? O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela diz aqui, eu acabei de ler, que o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas doenças, né? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O que é transgressão? Transgressão é o ato de transgredir, é o pecado. Quando erramos, quando fazemos alguma coisa que desagrada ao Senhor, que foge da vontade do Senhor, que foge da lei do Senhor, nós estamos transgredindo, nós estamos pecando, né? E a palavra diz aqui que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Isso quer dizer, fica muito claro para nós, que nós pecamos, que nós somos pecadores. Eu costumo dizer aqui para a igreja que antes de conhecer o Senhor, nós éramos pecadores condenados à morte. Quando nós conhecemos o Senhor e o sangue dele nos livrou de todo pecado, nós passamos a ser pecadores salvos pela graça. Por que pecadores salvos pela graça? Porque vamos continuar pecando. Eu não conheço ninguém. O apóstolo João, lá na sua carta, diz que aquele que peca, ele é do maligno, né? O ideal seria que nós não pecássemos, mas é da nossa natureza, é da nossa carne, né? É uma luta. O apóstolo Paulo nos diz que aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, esse eu faço. É a luta do espírito contra a carne. Então nós vamos continuar pecando, mas devemos pecar como um acidente, devemos pecar como algo que não
transgrida a lei, como algo que não ofenda o coração do Senhor, algo que não traga mais condenação sobre nós, porque as nossas condenações, os nossos pecados, Jesus foi esmagado por Ele, né? Pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele, que deveria estar sobre nós, que éramos nós os pecadores, nós os condenados, o castigo nosso estava sobre Ele, e através do castigo estar sobre Ele, nós fomos sarados. Você sabe que toda ferida, toda úlcera, todo machucado, né? A palavra aqui fala sobre pisaduras, né? Pisaduras não é o ato do Senhor andar, né, na via dolorosa, sangrando, não é. Pisaduras são chagas, são os machucados, são as úlceras, são tudo aquilo que Ele sofreu por causa de nós. E tudo aquilo que Ele sofreu sangra, não sangra? Foi por isso que o sangue de Jesus, ele escorreu, né? Tem até um fato interessante que eu queria contar. Semana eu estava conversando com o Gilberto aqui, nós lembramos de um fato interessante aqui, olha só. Só os que têm mais de 18 vão lembrar disso. Para não falar um pouquinho mais. Não, passou um filme há muito tempo atrás, mas ele está aí no YouTube, está aí na internet, nas locadoras. Deve ter alguém que tenha esse filme em casa. Os mais velhos conhecem com certeza, né? Chama-se Ben-Hur. Né? Muitos já viram esse filme. Filme muito bonito. Esse filme ele trabalha, né? E no momento muito legal do filme, ele cruza com a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, ela está acontecendo, ela não é retratada no filme, né, porque não é o intuito do autor, mas em certo momento ele cruza, né, com a crucificação. E no momento muito importante ali desse filme, que é a parte, acho que mais, o restante do filme é muito legal, mas a parte mais importante é essa que eu vou contar para vocês. O rapaz que é o ator principal desse filme, ele chama-se Judá. Quem se lembra disso? Ele chama-se Judá. E ele é um cara muito honesto, ele briga muito para se manter íntegro, ele era um homem de princípios. E a mãe dele e a sua irmã, elas pegam lepra. Naquela época, pegou lepra, vai para o vale dos leprosos, vai para um lugar retirado, essas pessoas são retiradas do convívio social, não tem como, porque a própria lei de Moisés condenava. Todos aqueles que eram leprosos, eles não podiam estar porque eles eram considerados impuros, não poderiam estar junto com a sociedade. E eles eram retirados, recebiam comida, bebida, remédios, tudo num lugar onde eles ficavam ali isolados. Aí, nesse filme você vai ver lá eles descendo através de tipo talhas, né? Descendo ali, comida, bebida, cuidando daqueles leprosos, mas totalmente isolados ali da sociedade. No momento em que Jesus passa pela via dolorosa, né? O sangue dele escorre por uma vala, e ele entra naquele lugar, e aquela mãe e aquela irmã, elas tocam naquele sangue, elas entram em contato ali com aquele sangue, e imediatamente a sua lepra passa a ser curada, as suas úlceras passam a ser curadas. O filme mostra assim uma transformação imediata, e é a coisa mais linda, porque essa é a nossa realidade. É o poder do sangue de Jesus que nos cura, que nos liberta, que tira de nós todo o pecado, que cura as nossas enfermidades, as nossas úlceras, tudo aquilo que nos condenava, Ele nos deixa, como a palavra diz em Isaías capítulo 1, mais alvos do que a neve, mais brancos do que a pura lã. Vocês não conhecem esse versículo? Então vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Isaías 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Mas por que Isaías está falando isso há quase 500 anos antes da vinda de Jesus? Se você perceber, o livro de Isaías, ele é uma profecia sobre Jesus, sobre a vinda, sobre a morte, sobre toda a vida de Jesus,
se você tomar a devida atenção na hora de ler, você vai encontrar tudo sobre Jesus aqui no livro de Isaías. E Isaías ele fala assim: venham, vamos refletir juntos. É essa versão? 1:18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Tem uma versão que fala mais como a branca lã. É isso? Como a branca lã. São várias versões, você vai encontrar, né? 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Amém? Esse versículo ele fala, irmãos, do efeito que o sangue do Senhor Jesus, após ser derramado e nós crermos nesse sangue, ele faz em nós. Todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades são curadas. Nós éramos manchados como escarlate, né? Éramos como rubro, né? Escuro como rubro, a púrpura, e nós passamos a ser alvos como a neve diante do Senhor, como a branca lã. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. O Senhor, ele não pode ser considerado, talvez, como o sangue do Senhor Jesus, ele não pode ser considerado como um alvejante para continuar lavando as nossas roupas, dia após dia, pecado sobre pecado. Eu peco, venho, peço perdão, o Senhor me lava, eu vou, peco de novo, o Senhor me lava. O Senhor não pode ser considerado uma loja de lavar roupas. O Senhor, ele não pode ser considerado como um alvejante poderoso que tira as nossas manchas. O grande problema nosso, o grande problema do cristão, estou falando de nós cristãos, aqueles que conhecemos a verdade, é que nós muitas vezes somos apaixonados pelo pecado. Talvez alguém fale assim: nossa, mas como apaixonados pelo pecado? É sim, pode perceber. Quantas vezes você se pega pecando? Coisas que você já pediu perdão, coisas que o Senhor já lavou, vestes que o Senhor já deixou branca como a neve. Mentiras, fofocas, falar mal, né? Eu coloquei aqui algumas coisas bastante importantes que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né? Mentiras, fofocas, idolatrias, buscas por feitiçarias. Ah, mas crente não faz isso. Faz sim. Tem muita gente que fica correndo atrás de ler a mão, de horóscopo, de saber qual é a sua sorte. Fica correndo atrás de irmãos que revelam as coisas e não do Senhor. Não é verdade? Ah, o irmão ali é bom de revelar, eu vou lá atrás dele. Está querendo buscar coisas que o Senhor não revelou. Ah, mas lá o irmão revela por é do Senhor. Olha, irmão, oração, buscar o Senhor no seu quarto, né? Se o Senhor vai falar com você, Ele vai te revelar tudo aquilo que Ele tem. Quando nós buscamos em outras pessoas é porque não estamos confiando no Senhor, né? E aí a gente se machuca, porque tem gente que vai falar um monte de besteira para a gente. Tem gente que vai falar coisas para te agradar e coisas que o Senhor não pediu para falar. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não alimento esse tipo de coisa aqui na igreja, porque eu já fui muito machucado lá fora, em outros lugares por onde eu passei, e eu não quero esse tipo de coisa. Se o Senhor tiver que falar, Ele vai falar aqui para nós, na sua palavra, no seu quarto fechado, entre nós aqui, a palavra dEle vai vir no nosso coração, vai encher os nossos corações de alegria, vai vir cura, vai vir toda a providência do Senhor. Ódio, quantas vezes não sentimos ódio? Provocamos discórdia, ciúmes exagerados, egoístas, inveja, embriaguez, prostituição, homossexualismo, tá? Ah, mas existe isso dentro da igreja? Não estou dizendo que existe, só estou dizendo que isso são
probabilidades que o próprio apóstolo Paulo chamou a atenção da sua igreja, para que não haja. Eu fico muito preocupado porque hoje todo mundo tem um celular na mão, tem um tablet, tem toda a tecnologia ali na palma da sua mão. E o mundo é ruim, o mundo é vil. Né? Todas as pessoas vivem mandando um monte de coisas, a todo momento. Quantas vezes até no meu celular aparece, e pessoas sabem que eu sou pastor, pessoas sabem que eu sou do Senhor, que eu não quero receber. Vai estar lá, recebi, o que eu faço? Apago. Vou mandar, não vou mandar para ninguém, não tem que ficar mandando nada para ninguém. Apaga, corta isso logo. O mal tem que ser morto no ninho, não é isso? E a maldade, irmãos, ela entra, ela entra, isso são chagas que começam a sangrar de novo em nós. Mas agora você está entendendo por que o Senhor, Ele já lavou, Ele já curou, Ele já levou sobre si e continua levando de novo, porque fazemos, muitas vezes descuidamos e estamos fazendo coisa errada de novo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Ele é a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor aqui é lavar as nossas vestes, deixá-la mais branca do que a neve, mais branca tão qual a pura lã. Essa é a vontade do Senhor. Quando o Senhor Ele olha para nós, através do sangue de Jesus, é assim que Ele quer nos encontrar, limpos, sem estar sangrando. O que adianta o Senhor lavar as nossas vestes e as chagas estarem por baixo, minando o sangue e sujando de novo? É por isso que eu falei da causa e do efeito. A causa é a chaga, o efeito é o sangue que suja a nossa roupa. O que é mais importante? Curar as chagas, aí você não suja mais a roupa. É importante isso, irmãos. Temos que buscar a causa, seja ela uma dor de cabeça, você tem que buscar a causa, seja ela o que está sujando as suas vestes que o Senhor já lavou. O que está acontecendo? Vou lá na causa. É por causa disso aqui. Acaba, tira da sua vida. Senhor, me perdoa, não quero mais isso aqui. Tenho nojo disso aqui, Senhor. Não quero mais isso na minha vida. O Senhor vai lavar as suas vestes e vai ficar feliz por causa da sua atitude, por causa da minha atitude, por causa da nossa atitude. Esse poder que esse sangue tem de curar, de lavar, de limpar, de nos deixar livres, quites de todo o pecado. Esse é o Senhor, é só o Senhor que faz por nós. E Ele quer fazer isso hoje por você, quer fazer por mim. Ele sabe que nós temos dificuldades. A Isabela disse aqui hoje de manhã sobre as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Nós não temos aqui super-homens e super-mulheres, ou Mulher Maravilha. Nós não temos. Nós temos aqui todos homens e mulheres, pecadores, salvos pela graça, sujeitas ao pecado, sim, sujeitos ao pecado, mas temos que ter nojo do pecado, temos que repudiar o pecado da nossa vida. Mas é difícil, mas não é impossível. Vai ser fácil? Sei que não vai ser fácil, mas o sangue de Jesus, Ele é com você, Ele é comigo, Ele é a nosso favor. A oração é a nosso favor, é para mim, é para você. Todo mundo tem o seu cantinho, tem o seu quarto, tem algum lugar que você entra em comunhão com o Senhor. Senhor, não quero mais isso na minha vida. Senhor, não quero mais falar mal. Senhor, não quero mais mentir. Senhor, eu não quero mais ver essas coisas no celular. Senhor, eu tenho dificuldades com prostituição, com homossexualismo. Senhor, tira da minha vida. Há uma luta. Tem outros que têm bebidas, tem outros que têm uma série de coisas. Não vamos aqui ficar falando de tudo. Cada um sabe da sua necessidade, né? Às vezes é pequena, mas agrada ao Senhor. Se for grande, agrada ao Senhor. Amém?